Olá! Vamos dar início então ao nosso último capítulo, as quádricas. Serão ao todo 5 quádricas, sendo 3 delas classificadas como quádricas centradas e 2 quádricas não centradas. E o que é uma quádrica? Uma quádrica é uma superfície originada de uma equação geral de segundo grau nas 3 variáveis x, y e z. A equação descrita abaixo, ax² mais by² mais cz² mais 2dxy mais 2exe mais 2fyz mais mx mais ny mais pz mais q igual a zero é a equação geral do segundo grau que gera uma quádrica desde que pelo menos um dos coeficientes a, b, c, d, e ou f sejam diferentes de zero. Através de algumas mudanças de coordenadas, rotação ou translação, essa equação grande aí de cima pode se transformar numa equação bem mais simples, do tipo ax² mais by² mais cz² igual a d. Assim, a equação onde as 3 variáveis são termos de grau 2 representa uma quádrica centrada. E quando um dos termos, uma das variáveis, não é de grau 2, é de grau 1, nós temos a representação de uma quádrica não centrada. Então, a definição de centrada ou não centrada não tem a ver com o centro estar na origem ou fora da origem. Centradas são as quádricas que têm todas as variáveis de potência 2. E não centradas são as quádricas que possuem uma variável de potência 1 e as outras 2 de potência 2. As quádricas centradas são 3. Se nós tomarmos a equação ax² mais by² mais cz² igual a d e permutarmos os sinais de a, b e c de modo que sejam ou todos positivos ou um negativo ou 2 negativos, nós teremos as 3 quádricas que vamos estudar, as 3 quádricas centradas. Começamos pela primeira e a mais simples, quando todos os termos são positivos. A quádrica centrada recebe o nome de elipsoide. Vamos ver a representação geométrica de o que é um elipsoide. O elipsoide é essa superfície que parece aquela bola de rugby ou bola de futebol americano. Poderá ser mais ou menos achatado conforme as medidas dos semi-eixos que veremos na equação. Vejamos então a equação ax² mais by² mais cz² igual a d, quando nós dividimos todos os seus termos por d, a constante que ficou do lado direito da equação. Como d é uma constante não nula, podemos fazer essa divisão. Ao dividirmos o a por d, o b por d, o c por d, nós estamos obtendo os denominadores que estamos chamando de a², b², c², onde a, b e c são as medidas dos semi-eixos paralelos ou sobre os eixos x, y e z, respectivamente. Veja, o a² está sobre o x². Então, a medida A é a medida do semi-eixo que fica sobre o eixo X, no caso de o centro do elipsoide estar na origem, ou paralelo ao X, no caso de um elipsoide que não tenha centro na origem. O b² está sobre o y², então a medida B é o semi-eixo que fica sobre y ou paralelo a y, e assim o mesmo com o C. Agora vamos falar dos traços, que são muito importantes, inclusive para a confecção gráfica. Os traços são as interseções da quádrica com os planos coordenados. No caso do elipsoide, todos os traços geram elipses. A elipse é uma das cônicas que já estudamos. Se a variável z se anular na equação, veja o que sobra. x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. É a equação de uma elipse sobre o plano XY, neste caso com centro na origem. Veja na animação a curva em destaque azul. É o traço obtido através do plano z igual a 0 com a nossa superfície, que é o elipsoide. Agora, se zerarmos a variável y, então nós teremos como resultado uma elipse sobre o plano XOZ, a curva em amarelo que está sendo destacada na nossa animação. Por fim,
Se zerarmos a variável x, teremos ainda uma elipse, agora no plano YAZ, a curva verde, destacada na nossa animação. Nem sempre haverá interseção da quádrica com um plano. No caso da animação a seguir, nós temos um plano z igual a 2, um exemplo, onde este plano não intersecta a nossa superfície quádrica. Ele passa acima da medida do eixo que está sobre z, não havendo assim interseção. Tomando agora um outro plano, x igual a 2, novamente não temos interseção com o nosso elipsoide, porque o plano está passando além da medida do eixo, e assim pode acontecer com um plano y igual a uma constante. Se eu intersectar a minha superfície com vários planos do tipo z igual a k, todos paralelos, eu vou obter um conjunto de elipses, que em cálculo nós estudaremos como curvas de contorno formando curvas de nível mapa de contorno. Isso fica para o cálculo. Bons estudos, até o próximo vídeo!